muito espaço na mídia, principalmente por conta da situação das Americanas, das lojas Americanas. E a gente vai entender um pouco mais sobre esse assunto agora, com a nossa entrevista com o doutor Igor Costa e Costa. Ele é advogado e professor universitário, especialista em falência e recuperação de empresas. Doutor Igor, eu vou começar pelo mais básico de tudo. Muita gente, né, que não anda pelo meio empresarial ou que não tem, né, o costume de ter acesso a esses termos técnicos, ouviu até essa palavra recuperação judicial pela primeira vez quando veio à tona essa situação das lojas Americanas. Então vamos começar pelo mais básico de tudo para a gente ir avançando no assunto. Sim. O que de fato é a recuperação judicial? Bom dia, muito bom tê-la aqui conosco. Perfeito. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui, aceitar esse convite, estar aqui com vocês, a Rádio Princesa. Sei que eu não sou daqui de Feira, eu sou de Salvador, meu escritório é em Salvador, mas eu já sou praticamente feirense, porque eu dou aula aqui há 13 anos. Então é praticamente quase todos os dias eu tô aqui, então sempre que eu posso, sempre que eu tô numa oportunidade que dá, eu tô sempre ouvindo a rádio. Então um abraço a todos os ouvintes, eu sou Vilmar. Hoje eu tô me acostumando a andar pela rua e encontrar com vários ex-alunos, que afinal de contas 13 anos não é brincadeira, né? Bacana. Só dando aula. Então um abraço para todos. Bom, falar de recuperação judicial, Fernando, é um tanto, como você falou, é um tanto quanto distante da realidade de muitas pessoas, mas é um processo de um impacto social muito grande. E é um impacto não só para funcionários, é impacto para fornecedores, como para o próprio empresário, né? Porque a um só tempo você acaba ocasionando uma redução de crédito para quem é credor, por exemplo, o trabalhador. Algumas vezes quando uma empresa entra em recuperação e ele é trabalhador credor, ele recebe menos do que ele deveria receber. Porque essa é a premissa da recuperação. A recuperação judicial, basicamente, é um processo em que o devedor diz aos credores: eu não tenho como pagar vocês. Se eu for pagar todos vocês, eu quebro e eu não pago mais ninguém. Então, ao invés de pagar 100% de todo mundo, eu pago 50%, 40%, mas eu pago todo mundo e continuo a minha operação. Então, é um processo de grande impacto porque atende, por exemplo, no primeiro momento, o empresário. O empresário, por exemplo, que está ouvindo agora a rádio e que, eventualmente, em razão de pandemia, que foi um fator que atrapalhou bastante a operação de muitos empresários, muito empresário está aí agora argolado, sabe? Precisando pagar imposto, precisando pagar fornecedor. E aí ele encontra na recuperação judicial um caminho útil, interessante, porque ele vai pegar aquele passivo, vamos dar um exemplo aqui, basicamente, um passivo de 10 milhões e reduz para 2 milhões, 3 milhões. Para ele é ótimo, porque ele realmente consegue reduzir o passivo e continua mantendo a bicicleta pedalando. Agora, por um lado, tem um lado negativo, que é os credores, né? Então os credores acabam tendo essa redução. Então, basicamente é um processo de recuperação. Quando você ouve dizer, a empresa entrou em recuperação, se você é credor, você já pode deixar como certo que você não vai receber aquele crédito que você tem destinado originalmente. Quanto é que vai se receber? Ainda é uma incógnita, porque depende de cada processo, é muito para cada situação. Então, às vezes, eu, por exemplo, aprovei um caso, agora bem até complicado, vamos dizer assim, de uma recuperação em Salvador, que os créditos dos credores foram reduzidos em 85%. Quer dizer, os credores foram receber 15%, né? De parcelado em 10 anos. Então, é um impacto social grande. Mas é isso, impacta o credor, mas também impacta o devedor. O devedor encontra aí uma oportunidade de se reerguer. Pois é, e é uma situação definitiva essa redução no que o credor teria a receber? Ele já perdeu 85% ou tem fases do processo que ele vai receber lá na frente? Perfeito, veja só. O número que eu dei foi um número aleatório, sim, porque, né, pode ser 80, 70. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Mas basicamente o processo ele segue um rito processual, como um processo de uma ação de paternidade, uma ação de danos morais. Ela segue um rito. E basicamente vai chegar um momento em que os credores eles vão analisar as condições do devedor e vão dizer, eu concordo ou não concordo. Se ele concordar, pronto, roda daquele jeito. Se ele não concordar, a empresa vai à falência. Qual é o problema, Fernando? O problema é que a empresa indo à falência, as condições de pagamento às vezes são muito mais adversas. E aí acaba vigorando aquele velho ditado, é melhor um pássaro na mão do que dois voando. Então é preferível às vezes receber 15, 20, 25% do que não receber nada. Porque na falência as condições de pagamento são mais agressivas, são mais severas. Então acaba que o credor diz,
é preferível receber alguma coisa e aí vou continuar operando e paciência, não tem muito o que fazer. E uma vez em recuperação judicial, né? Quais são, além dessa questão da renegociação das dívidas, né? Quais são os próximos passos para a empresa sair da recuperação? É possível, de fato, reerguer nesse sentido e passar a ser uma empresa saudável, Sim. lucrativa, mesmo após passar por um período de recuperação judicial? Sim. A gente tem casos aqui em Feira de Santana. Eu, por exemplo, faço alguns processos de recuperação aqui em Feira. E que temos aqui histórias de cases de sucesso. Vou dar um exemplo apenas, a R. Carvalho. A R. Carvalho é um exemplo de sucesso. Ela entrou em recuperação judicial, promoveu uma redução considerável das suas despesas. Os credores cortaram na pele, de fato, porque tiveram uma redução considerável. E ele também teve que fazer alguns ajustes, porque não é só do lado dos credores. Então, ela tem que mudar, ela tem que ajustar suas despesas. Às vezes são empresas que estão com despesas financeiras consideravelmente altas, então elas precisam também fazer. Mas nós temos sim casos. Aqui locais eu tenho a R. Carvalho, mas eu tenho nacionais, a própria OAS. A OAS entrou em recuperação. A Oi entrou em recuperação, saiu, mas está possivelmente entre de novo, né? Então, ela não é tão assim. Mas sim, existem casos de sucesso. Quando os gestores, eles entendem que ali é para o sacrifício de todo mundo, então ele realmente leva adiante aquele processo, aquele plano de recuperação, que é como nós chamamos tecnicamente, e passado um tempo a empresa ela se reergue e continua a exercer as suas atividades. O problema é que quando ela vai à falência, que é o que todo mundo quer evitar, a empresa morre. Quando você fala assim, uma empresa teve falência decretada, ela morreu. Ela vai desaparecer patrimônio, nome, tudo vai desaparecer. Então, evita-se a todo custo. Porque na recuperação você se reergue, na falência você não se reergue. E existe também, doutor, aquele chamado efeito cascata. Uma empresa abriu uma gigante, como por exemplo a própria Americanas. Abriu recuperação judicial. E aí aquela empresa que tinha ela como principal cliente, abriu também porque não recebeu aquele montante. Esse efeito cascata é comum acontecer também? Muito comum, Fernando. É muito comum. É uma das coisas que a gente mais vê, porque principalmente empresas grandes como Americanas, né? Ela vai impor aos credores esse deságio, como nós costumamos chamar, que basicamente é um desconto. Então, se eu já sei, você pega um caso de uma empresa que fornece a várias empresas, ela vai pegar de um só e talvez aquilo impacte o caixa dela, mas não vai impactar tanto. Agora, empresas, por exemplo, que tem como principal fornecedor as empresas em recuperação, ela não vai conseguir salvar sua vida financeira também. Então, ela vai ser impactada e ela sendo impactada, ela vai acabar entrando com pedido de recuperação e comprometendo outros credores. E isso gera esse efeito dominó, né? Muitas empresas acabam entrando em recuperação, não por ela, mas pelo que ela deixou de receber dos seus principais pagadores. Ou até falência, né? Ou até falência, que é o que todo mundo tenta evitar, né? Porque a falência implica em perda de emprego, perda de arrecadação para o Estado. Então, é ruim para todo mundo, né? No plano geral, é ruim para todo mundo. Quanto tempo pode durar um processo de recuperação judicial, doutor? Até que ponto ele é salutar e qual é o ponto de corte, né? Já pode sair da recuperação judicial ou realmente a empresa faliu? Tá. Não dá para se precisar o tempo, até porque a gente tem um problema na Bahia. Isso falo em nível Bahia, tá? Nós não temos varas especializadas em falência e recuperação de empresas. Nós temos hoje em Salvador varas empresariais. Varas empresariais congregam várias demandas de natureza empresarial, incluindo falência e recuperação. Então, quando ela faz análise em nível de Nordeste, por exemplo, Recife tem varas especializadas em processos de falência. E isso afeta substancialmente, Fernando, a duração de um processo, porque você tem um juiz especializado ali. É bem verdade que os juízes de Salvador são juízes muito bons, mas são juízes que têm que lidar com diversos tipos de processo. Quando você tem uma vara especializada só para aquele tipo de demanda, isso não só afeta a qualidade dos atos praticados, como o próprio tempo de julgamento. Então, infelizmente, hoje, em média, na Bahia, um processo de recuperação dura em torno de 7 anos, mais ou menos, 8 anos. Né? Quando você vai para o sul e sudeste, esse prazo acaba caindo para uns 5 ou 6. Então, a empresa ela termina a recuperação invariavelmente quando o juiz homologa aquele processo e dá 2 anos. Se em 2 anos ela continuar cumprindo direitinho aquilo que ela combinou, o juiz encerra o processo e ela continua em recuperação e vai continuar operando normalmente.
Então não tem um prazo, né? Saiu da recuperação judicial. É o mesmo pedido que a empresa faz para entrar, ela faz para sair também? Sim, ela praticamente peticiona e diz assim, ó, cumpri minhas obrigações, o juiz homologou minha recuperação, os credores aprovaram, o juiz homologou, deu 2 anos, por favor, encerre minha recuperação aí, que agora eu quero continuar normalmente. Até porque isso impacta, inclusive, do ponto de vista bancário, Fernando. Uma empresa que está em recuperação, o banco fecha a porta. Ninguém quer emprestar dinheiro. Quem é que vai emprestar dinheiro para uma pessoa que já sabe estar devedora, né? Compras a prazo também com fornecedores, exatamente, né? O fornecedor ele quer vender à vista, ele não vende a prazo, porque ele sabe que existe o risco inerente. Então, quando você sai da recuperação e é interesse dele, então ele vai lá e diz, olha, encerre minha recuperação aí, porque legalmente acabou o prazo. Eu só vou continuar pagando minhas obrigações. O processo em si acaba. Mas o processo acabando, o nome dela, por exemplo, que é na Junta, na Receita Federal, fica lá em recuperação judicial, desaparece. Então, se você for olhar, por exemplo, hoje a Odebrecht, durante a recuperação, o nome dela estava lá para tudo que ela praticasse. Não sei o que, Odebrecht em recuperação judicial. Isso afeta, né? Banco, fornecedor. No momento que acaba, o nome sai, ela melhora sua classificação bancária com fornecedores. Então, ela meio que volta a pedalar a bicicleta um pouco mais rápido, né? Ela volta a faturar um pouco melhor. E os sócios? Como ficam os sócios das empresas em processo de recuperação judicial? O quanto que o CNPJ pode influenciar no CPF para esses casos e principalmente, né, caso em que as etapas não são cumpridas pela empresa, a empresa de fato caminha para falência ou algo do tipo. Até que ponto sanções também podem chegar aos sócios, para a vida pessoal deles? Olha só, Fernando, a legislação ela cria uma espécie de blindagem para o sócio. Então isso dá também uma segurança para o empresário, porque ele sabe que ele meio que tem seu patrimônio preservado. Ele vai deixar o problema todo ser resolvido praticamente com o patrimônio da própria sociedade e com a capacidade dela de gerar lucro. Eu vou lhe dar um exemplo. Agora com a recuperação da Americanas. A Americanas entrou com recuperação judicial apresentando um passivo de 42 bilhões de reais. Os principais gestores da Americanas são o Jorge Paulo Lema, são as 3 pessoas mais ricas do Brasil hoje. Jorge Paulo Lema, o Beto Sucupira e Marcel Teles. E aí, diante da confusão toda, eles disseram, tudo bem, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ajudar. Olha a ajuda. Nós 3 vamos dar 1 bilhão e a gente vai captar no mercado mais 1 bilhão. Mas peraí, o passivo deles é de 42 bi. É o máximo que eles vão dar e por mera liberalidade, porque eles querem, porque inicialmente a lei não obriga. Em casos extremos, é verdade, a legislação autoriza que se alcance o patrimônio do sócio. Mas, novamente, são casos extremos, é preciso ter uma longa, uma extensa discussão judicial, mas no primeiro momento o patrimônio dele está blindado. Então, acaba que é um recurso interessante para o empresário, porque ele consegue renegociar a dívida com o patrimônio lá dele, em certos termos, seguro. O patrimônio pessoal, então ele inicialmente não precisa botar dinheiro nenhum. Você vê que o Marcel Teles, o Beto Sucupira e o João Paulo só vão colocar 1 bilhão do patrimônio deles, e porque eles querem, não é porque o legislador mandou. Ou seja, não é necessariamente o empobrecimento do sócio. De forma alguma, de forma muito pelo contrário, às vezes é um enriquecimento, porque ele vai deixar de pagar, né? Ele vai deixar de pagar. É claro que ele vai ter os prejuízos dele, mas, assim, a leitura nós, advogados, juízes, é que a recuperação no frigir dos ovos é boa, porque ela mantém aquela empresa. Se ela mantém empresa, ela mantém empregos. Se ela mantém empregos, ela mantém as famílias. Então, né, com suas dificuldades, mas ela acaba sendo, no final das contas, que você faz a continha lá, acaba que é positivo. E é importante a gente falar sobre isso, porque a gente tem uma cultura aqui no Brasil, eu falo sempre sobre isso aqui, das pessoas terem empresário como uma pessoa ruim, uma pessoa que está explorando a mão de obra alheia para ganhar dinheiro, aquela coisa toda. Sim. E eu sempre combato essa pelo menos com a minha linha de pensamento, essa máxima que a gente tem aqui no Brasil. Eu falo, caramba, o cara inicialmente pegou o patrimônio dele e investiu. Claro, né? claro. Ele correu todo o risco do negócio. Exato. Concordo. Para gerar empregos, para poder, depois que ele pagar todo mundo, se sobrar o lucro, ele tirar o dele muitas vezes 3, 4, 5 anos, 6 anos, sem tirar nada da empresa, porque é aquele processo de reinvestimento para que a empresa seja saudável. Existe essa situação. E quando a gente fala de recuperação judicial, talvez isso seja um pouco, esse pensamento popular seja um pouco mais acentuado, né? Por isso que eu perguntei a vida dos sócios, porque aí pega os 3 mais ricos do Brasil e tá com a empresa com 43 bilhões de dívida. Sim. Só colocaram 1 bilhão do seu. Então, existe muito isso, né? Existe. Por isso que eu queria, de fato, explicar essa história. Então, esse movimento de processo de recuperação judicial, para eles é até uma forma
também de ajudar, Claro. de alguma forma, a resolver o problema dos empregados da empresa? Sim, porque novamente a lógica é assim. Se eu tenho um processo de falência, o processo de falência vai implicar a extinção da empresa, extinção de empregos, encerra a arrecadação tributária. Então, acaba que é ruim para todo mundo. Eu concordo muito com você, com o que você disse, que de fato o empresário ele tem uma importância muito grande. A gente vive num sistema capitalista, Fernando. Então, a gente depende da máquina empresarial para arrecadação tributária. Do ponto de vista social, a arrecadação tributária da empresa é muito maior do que a da pessoa física. A empresa é muito mais importante. Por isso que a legislação de falência e recuperação, que é uma só, ela cria esses mecanismos meio que de proteção, porque ela sabe que no frigir dos ovos, no final das contas, de fato o empresário é muito importante ali. Então ele está ali para assegurar a manutenção da atividade, dos empregos. Então, tem uma certa proteção. É claro que a gente sabe que existem casos e casos, como tudo nessa vida. Existem bons e maus profissionais em qualquer área que você venha imaginar. E também existirão empresários. Eu conheço, já advoguei para muitos empresários que realmente não tinham nenhum escrúpulo e realmente utilizaram, o problema é esse, e por isso essa crítica às vezes, essa leitura, utilizaram um processo de recuperação como uma mera forma de fraudar credores. Manobra mesmo. Manobra. E infelizmente a gente sabe, né? Existe a brecha, né? Como se fala no popular, o advogado ele busca a brecha. Na verdade, não é que o advogado busca a brecha, é que a lei deixa a brecha. E aí o advogado, né, como conhecedor, às vezes utiliza aquilo ali, mas de fato o empresário ele tem um papel importante e ele precisaria ter uma legislação como ele tem agora, que permite que ele se reestruture sua dívida, volte para o mercado, ainda que com algum sacrifício para algumas partes. Agora, a opinião pessoal, doutor. Claro que é um processo extremamente complexo. Não sei se o senhor teve acesso a todos os detalhes precisos para dar um parecer bem preciso a respeito disso. Mas a opinião do senhor, o senhor acha que a Americana sai dessa? Eu li o processo, sim. Apesar de li o processo, até porque eu utilizo para as minhas aulas, né? Objeto de estudo. É objeto também, de né? estudo, então. E é um processo que eu sempre digo para os meus alunos, esse é um processo um pouquinho menor. Mas o processo da Oi, que hoje é o maior processo de recuperação do Brasil, quando ele foi protocolado, felizmente já era virtual, quando ele foi protocolado, veja, não tinha nenhum ato do juiz, ele tinha 89 mil páginas. Quando ele foi protocolado. Esse da Americanas é 89 mil. Agora já está para mais de 300. Esse da Americanas, ele é um pouquinho menor, ele tem 28 mil páginas, um pouquinho menor. E eu precisei, numa leitura dinâmica, entender. Então, assim, eu vou de forma muito rápida e talvez mais dinâmica possível explicar. Eu acredito que a recuperação da Americanas seja bem sucedida. Eu acredito que haja realmente uma manutenção da empresa, por dois motivos. Primeiro, a causa da recuperação dela não foi porque ela está devendo, como muita gente pensa. Não é que ela está devendo a muita gente. Na verdade, foi um erro contábil. O erro contábil foi que a empresa, a Americanas, e qualquer empresa de varejo, ela tem por praxe comprar na indústria e muitas vezes essa aquisição na indústria acaba sendo cedida ao banco. E quando é cedida ao banco o crédito, né, ela compra lá um lote de ventilador, por exemplo, e ela compra a R$5 mil. Ela vai pagar em 30, 60 e 90. Aí a indústria precisa de crédito, pega aqueles títulos e vende para o banco. Aí o banco, Americanas, agora eu sou o seu credor. Ele, já que você é meu credor, então coloque em 150 vezes. Tudo bem. Só que agora tem juros. Né? Aí entra juros. Então aquele 5 mil vira 5.500. Então, aquele 500, na verdade, é um juro, é uma despesa financeira, ele teria que ser alocado de forma correta, prevista lá na contabilidade dele. E ele não estava fazendo. Então, quando fechou o ano passado, olha só para você ver em números, a Americanas apresentou um resultado positivo, Fernando, de 14 bilhões de reais. A Americanas é uma empresa que opera na Bolsa. Eu até estava comentando aqui com você antes, eu opero na Bolsa também, tem algumas ações, eu tinha ação da Americanas. Quem é que não compra a ação de uma empresa que mostra um lucro de 14 bi? Quando foi o início desse ano, o atual diretor disse, não, peraí, tem uma falha aqui na contabilidade. Vocês esqueceram de apontar que a empresa tem 20 bilhões em juros a pagar. Nossa. Quer dizer, 14 bi menos 20, 6 bilhões negativo. Então a empresa está quebrada. Aí isso levou a um efeito devastador. A ação da Americanas, que estava custando R$12 num dia, no outro dia virou 98 centavos, derreteu.
e levou muita gente ao desespero, né, de fato. Então, mas assim, o que eu acredito, esses 20 bilhões, eles têm como ser pagos no primeiro momento. Uma outra coisa que eu também acho que ela tem essa possibilidade de se recuperar, também respondendo a sua pergunta, é que ontem saiu uma notícia que eu achei extremamente positiva, que a Americanas pediu e o juiz do processo autorizou o pagamento imediato de todos os credores e pequenos fornecedores. É verdade que é um valor de pequena monta, 192 milhões, né, comparado com o passivo. Mas os grandes credores, e aí eu deixo já registrado, bancos principalmente, já botaram o pé na porta, não vai pagar ninguém não. O processo ele só vai pagar quando acabar, porque realmente é como funciona. Mas assim, a Americanas, os atuais gestores disseram, não, olha, eu acho que dá pra gente pagar os trabalhadores agora, porque eles são os mais impactados, Fernando. Os pequenos fornecedores, que só têm aquelas pessoas, aqueles créditos, eles são muito impactados. Pode evitar falências. Para evitar falências, exatamente, esse efeito dominó, né? Então, o juiz já autorizou, mas assim, eu vejo no horizonte a possibilidade deles questionarem, mas eu acredito que a empresa tem saúde financeira. É bem verdade que ela vai sair diferente de como entrou. Se você for olhar aqui, você estava falando de Santo Antônio de Jesus, eu não tenho essa certeza, mas eu acredito que deve ter uma loja Americanas em Santo Antônio de Jesus. Tem, não tem? Tem, Pois sim. é. Então, a maioria das cidades da Bahia, você vai em cidades... minha família do meu sogro é de Caetité. É uma cidade lá no sudoeste, é uma cidade que já é uma cidade menor do que Santo Antônio, do que Feira, bem menor. E tem lojas Americanas. Então, a gente vê muitas lojas Americanas nessa Bahia inteira. Então, é bem verdade que muitas dessas podem vir a fechar. Então, vai ter um impacto. Mas eu acredito que ela seja aprovada, eu acredito que ela continue. Para a gente encerrar, doutor, consumidor sofre algum tipo de impacto? Porque a gente tem visto uma onda até nas redes sociais. Sim. Olha, só compre na Americanas loja física, não compre em loja virtual que você pode não receber o seu produto. Existe esse risco de fato? Excelente pergunta. Você colocou bem pelo seguinte: o credor que é consumidor, ele vai ser impactado, tá? A lógica, de forma bem resumida, no processo de falência é assim. Eu disse que aquele credor de um processo de uma empresa em recuperação, ele vai ter seu crédito abatido. Mas o credor que tem o crédito abatido é apenas aquele que existir até a data do pedido de recuperação. Então, se você for pegar um exemplo, vamos pegar aquela pessoa que comprou uma geladeira. Aquela pessoa que comprou uma geladeira no ano de 2022, não recebeu da Americanas, entrou com processo, e aí a justiça condenou, você vai receber R$3.000. A depender do deságio, essa pessoa vai receber 500, 600. Nossa. Porque ela era credora antes do pedido. A pessoa que compra agora, se você for comprar agora, por exemplo, você eventualmente não receber, a sua mercadoria entrar com processo, você vai receber 100% do seu dinheiro. Então, de fato, infelizmente, os credores fornecedores, os credores consumidores, eles serão impactados também. Não sabemos em que medida, mas os credores existentes antes do pedido, eles sim terão um impacto, porque eles não vão receber. Agora, de fato, a recomendação de você comprar na loja física é mais segura. Por quê? Porque na loja online, você corre o risco de não receber. Mas ainda assim, Fernando, você pode comprar uma geladeira na loja física que não funcione. Aí você devolve, entra com ação pedindo o crédito de volta, e aí ele diz, eu não tenho como lhe pagar, então é recuperação. Mas a partir de agora... A partir de agora a coisa muda, sim, porque passou o pedido, quem compra agora tem direito a receber 100%. Então você vai poder executar. O problema é que pode não ter dinheiro na conta, né, em razão da recuperação. Então você vai ganhar, mas não levar. É o famoso ganha, mas não leva. Então ainda assim é um pouco inseguro. Por isso que as ações ainda estão patinando, por isso que as pessoas ainda estão inseguras. Mas eu acredito que com o passar do tempo, as pessoas tendo essa certeza de que ela está cumprindo suas obrigações, até porque ela continua tendo estoque. Então ela não deixou de ter estoque, ela não está sem estoque, ela está com o estoque dela. Ela só está com, vamos dizer assim, mal vista agora no mercado, porque ela é devedora. Doutor Igor Costa e Costa, advogado, professor universitário, especialista em falência e recuperação de empresas. Que bate-papo legal, viu? Esclarecedor pra gente. Muito bom tê-lo aqui. Quero agradecer a disponibilidade de vir bater esse papo com a gente. Não tenho a menor dúvida de que tirou a dúvida da cabeça de muita gente, de que fez muita gente entender um pouco mais desse processo, que tá todo mundo falando da Americanas, e também de modo mais amplo e geral, sim, do que se trata de recuperação judicial. Sim. Muito bom tê-lo aqui, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu, como falei, tenho muitos alunos, né, aqui. Como eu sou professor também para exame de ordem, então eu acabo tendo que... Eu sou obrigado a ter uma didática diferenciada. Eu preciso falar do que é difícil, fácil. Então, eu tenho um Instagram, o @Igor Costa e Costa,
E lá eu acabo fazendo divulgações sobre assuntos relacionados à falência, recuperação, matéria tributária, principalmente para os meus alunos, né? Porque eles precisam ter essas notícias, chamam pílula de conhecimento, aquela coisa que você leu, absorveu e vai embora. Então, mas eu queria agradecer também pela oportunidade, me disponibilizar para toda e qualquer situação que vocês precisarem, quiserem falar sobre matéria empresarial ou tributária, eu estou aqui sempre à disposição. Vamos incomodar sim o senhor, viu? Pode contar comigo. Porque a didática foi bem bacana mesmo, foi muito bom esse papo. Que bom. 8h08, Dilson Barbosa. Ok, Fernando.